Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Graça e paz, amados irmãos, em Cristo Jesus. Quem vos fala é o Padre Fernando. Vamos tratar mais um tema no que diz respeito à crucificação. Pergunta é: em que tipo de cruz crucificaram Jesus? Esta é a pergunta. Em que tipo de cruz crucificaram Jesus? Como era a cruz que Jesus foi crucificado? Seneca, ou Sêneca, como pode ser chamado, tanto das duas maneiras, um grande pensador do primeiro século da nossa era cristã, grande filósofo, advogado, intelectual, cidadão romano, ele descreve algumas maneiras de crucificação. Ele diz que as pessoas eram crucificadas de muitas maneiras e de muitos modos. Dentre essas maneiras e modos, ele cita muitas pessoas sendo crucificadas de cabeça para baixo. Outra maneira que ele descreve as pessoas sendo crucificadas é pela empalação. As pessoas eram empaladas pelo órgão genital. Então, pelo órgão genital se perfurava um objeto pontiagudo. Então, introduzia no órgão genital, pensa num sofrimento desse. Ali, apressava de fato a morte daquele que estava crucificado. Essa é a descrição de Sêneca no primeiro século. Depois, um outro pensador, judeu, que não é cristão, mas Flávio Joséfo, ele nos descreve a crucificação de os soldados romanos crucificando algumas pessoas. E crucificava as pessoas, por meio de uma estaca enfiada no chão e com as mãos para cima, assim, desse jeito, pregadas na estaca. Flávio José descreve também este modo de crucificação feito pelos soldados romanos na época. Podemos encontrar a cruz em forma de X. Nós chamamos de crux decussata. A cruz em forma de X também era comum na época, a crucificação, o formato da cruz em forma de X. Uma outra maneira de crucificar era a cruz em forma de T, chamada de crucicomissa, a cruz em forma de T. A Epístola de Barnabé, um livro apócrifo que não entrou no Novo Testamento, então não inspirado, ela diz que a cruz de Cristo, a cruz que Jesus foi crucificado nos anos 30, tinha a forma de T. Um outro pensador chamado de Justino Marte, do século II, grande teólogo, ele descreve a cruz com um formato de chifre. A descrição de Justino Marte. Outro tipo de cruz é a chamada de cruz imissa, A cruz de 4 braços, mais um acento onde
tinha um assento entre as nádegas para que aquele que estava crucificado pudesse descansar um pouco. Agora, a descrição de Tertuliano, ela se aproxima muito da descrição cristã, porque Tertuliano diz que Jesus, né, foi crucificado de pé, com os braços abertos. Então, um homem de braços abertos e de pé sendo crucificado, né, numa estaca com uma transversal. É o modelo da cruz cristã. E a gente vai apelar para os evangelhos. Os evangelhos nos dizem que acima de Jesus tinha um letreiro. Vamos ver a descrição aqui do Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 37, que diz o seguinte: acima da cabeça puseram um letreiro com a causa da condenação. O Evangelho de Marcos 15, 26 também diz, né, a causa da condenação, na inscrição dizia o rei dos judeus. Então tinha, né, uma parte acima da cabeça de Jesus com a descrição da sua condenação. Este modelo de cruz, descrito por Tertuliano, é o modelo da cruz cristã como nós temos hoje. Uma outra questão, né? A que distância do chão estava erguida a cruz onde Jesus morreu? Geralmente, os crucificados eram crucificados, né, de uma maneira baixa, não mais do que 30 centímetros do chão, porque isso facilitava, né, os animais que iam até aqueles que estavam crucificados para devorar os pés logo. Então, logo os pés eram devorados pelos animais. Então, uma cruz baixa, não mais do que 30 centímetros do chão. Agora, a cruz de Jesus, com certeza, estava de um modo elevado, muito elevado, bem alto, pela descrição dos evangelhos. Podemos pegar aqui o Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 36, que diz o seguinte: alguém empapou uma esponja em vinagre, prendeu-a num caniço e lhe ofereceu de beber, dizendo, né? Alguém empapou uma esponja em vinagre, prendeu-a num caniço e lhe ofereceu de beber, dizendo. Então, foi colocada em um caniço. Significa que Jesus estava bem elevado do chão. Mais um vídeo apresentado sobre a crucificação e nos próximos vídeos iremos apresentar mais outros sobre a crucificação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.